Olá, meu nome é Cristiane, eu sou fonoaudióloga aqui na Audiópróteses e hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Neurodialogando. Temos para conversar conosco a doutora Márcia Tornavoy, que é médica nutróloga, e ela vai conversar conosco sobre climatério e menopausa, que é um assunto que a gente vai pensando especialmente para as mulheres. Doutora, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E eu vou pedir para que a senhora se apresente, então. Eu sou médica, nutróloga, homeopata, especialista em modulação metabólica e hormonal, trabalho com mulheres com mais de 45 anos, nessa fase de climatério e menopausa, atendo no consultório em São Paulo e online. E gosto muito de participar de programas que ajudam as mulheres a melhorar a qualidade de vida delas. Ai, que bom, então. Então, para a gente começar, o que muda no corpo da mulher no ponto de vista nutricional durante a fase do climatério? Então, no climatério, o estrogênio e a progesterona começam a oscilar, até que eles vão caindo, né, a produção desses hormônios. Isso muda o metabolismo inteiro da mulher, né? Em geral, acontece uma combinação bem típica. O corpo passa a gastar menos energia, perde massa muscular com facilidade e fica mais sensível aos picos de glicose, né, de açúcar no sangue, e os picos de insulina também. E o resultado disso é muito conhecido das mulheres, né? Que aumenta a fome, tem mais facilidade de acumular gordura na região abdominal, piora o sono, piora o humor, e tem um aumento de inflamação de baixo grau. Além disso, né, muda também a forma como o corpo lida, né, com os ossos, o coração. Sem o ajuste no estilo de vida, a maior tendência de perda óssea nessa fase piora do perfil cardiometabólico também. Sim. Na prática, o que ajuda muito é voltar ao básico bem feito. Né? A base do prato precisa ter proteína suficiente, raízes, fibras e gorduras. Sim. Né? E colágeno, né? A gente fala muito de gordura e tal, a mulher acha que colágeno é só em potinho. Não, colágeno também é na alimentação, né? As carnes e os ovos, né? Tem bastante colágeno, né? Também a gente fala de caldo de osso, que está muito na moda, falando, e por que a gente fala muito nisso? Porque o colágeno é fundamental, porque é dele que a gente precisa para manter a pele bonita, o cabelo bonito, os ossos no lugar, né? Toda a parte constitucional precisa muito de colágeno. Os alimentos funcionais, então, fazem muita diferença, né? Sim. Nesse período, principalmente. As folhas amargas, como agrião, as crucíferas, né, couve-flor, brócolis, frutas vermelhas, azeite, as carnes, os peixes, né? Então, alguns nutrientes sempre merecem atenção especial, né, da gente nesse período aí, que é a vitamina D, magnésio, ômega 3. Isso é uma ingestão adequada, e uma ingestão sempre adequada de proteína, porque a gente precisa delas, né, para poder fazer como os tijolinhos lá, montar todo o esquema. E a gente precisa delas para tudo, para músculo, inclusive para fazer os hormônios, né? Para ir criando a oportunidade do corpo novamente produzir um pouco mais desses hormônios. Sim. E a menopausa também é uma fase da nossa vida que traz alguns sintomas bem indesejáveis, né? Ah, com certeza. E como que a sua especialidade consegue nos ajudar nesse controle ou na amenização desses sintomas? Então, a nutrologia, ela atua basicamente em 3 frentes, né? O primeiro é reduzir a inflamação. O segundo é estabilizar a glicose e a insulina. E o terceiro é apoiar os neurotransmissores e o sono. Né? Fogacho, ansiedade, perda de peso, cansaço, muitas vezes é um efeito dominó dessas 3 coisas. Tá? Então, quando a gente corrige o básico, né? Com estratégias alimentares, uma rotina mais organizada e adição de nutrientes certos para as pessoas certas, né? Porque a gente tem que pensar nisso, né? Nem todo mundo precisa de tudo, né? Então, os sintomas costumam diminuir de forma bem consistente. Para algumas mulheres, quando existe indicação, as terapias de hormônios bioidênticos, de reposição dos hormônios bioidênticos, né? Pode ser um divisor de águas na vida delas, e desde que bem avaliado, né? E bem monitorado, claro. Eu não cheguei nessa fase ainda, né? Mas algumas conhecidas que já estão nessa fase, ou já passaram, uma das queixas que elas sempre têm é com relação ao calor, né? Ao excesso de calor que tem.
E a alimentação tem alguma relação com a intensidade dessas ondas de calor que a gente sente? Com certeza. Que a onda de calor, ela está ligada ao centro de termorregulação do cérebro. Tá? É um sistema autônomo, a gente não né? Quando ele se autorregula. Uhum, Então, uma dieta com picos de glicose, a glicose, o álcool, né, alimentos ultraprocessados, aumenta a inflamação do corpo. Como a uhum, gente sabe, a inflamação causa o quê? Aumento de temperatura. Tá? Então, nessa fase, é uma fase muito mais sensível a essa termorregulação, porque os hormônios, progesterona principalmente, o estrogênio, mas principalmente a progesterona, que é um anti-inflamatório, é um protetor. Quando a uhum, gente começa a ter quedas desses hormônios, o que acontece? Essa termorregulação vai piorando, porque o processo inflamatório do corpo vai piorando. E isso uhum. pode piorar os fogachos. Por outro Sim. lado, uma alimentação anti-inflamatória, né, rica em nutrientes, proteínas, tende a reduzir com frequência Uhum, a intensidade desses calores. E sim. algumas mulheres também melhoram bastante, né, ajustando principalmente cafeína, né, Uhum, álcool, né, uhum, horários de refeição, muito tarde, e pular refeições, né, o tamanho das refeições também, comer demais em determinados momentos, tudo isso acaba criando processos de picos glicêmicos que são uhum, altamente pró-inflamatórios. sim. E aí, né, os fogachos tendem a piorar. Vou piorar. E eu acho que a outra coisa também que é o terror das mulheres é o ganho de peso, né? É. E por que que é tão comum o ganho de peso nessa fase? Então, a queda do estrogênio já muda a forma como o corpo da mulher distribui essa gordura pelo corpo, né? Reduz o estímulo que mantém a massa muscular e os músculos ficam, o metabolismo fica mesmo um pouco mais lento. Uhum, Somando isso, né, essa resistência insulínica que a gente sempre insiste nisso, né, que são os uhum, carboidratos, os doces, os processados, né, uhum, tudo isso faz com que aumente sempre o risco, né, de fazer os picos glicêmicos que são pró-inflamatórios. Isso uhum, atrapalha outros hormônios da mulher também, que é o uhum, cortisol, que acaba criando um processo de estresse e adrenalina, as mulheres que são muito tensas, né? Então, uhum, essa fome, ela vem, ela muda, né, e a saciedade muda, e a tendência de estocar gordura muda, principalmente na barriga. uhum, Então, o que isso pode melhorar? A estratégia mais viável que vira o jogo é proteína, uhum, gorduras boas diárias, musculação, né? Não dá para uhum, ficar sem atividade física, e uhum, dormir bem, né? sim, Por exemplo, a creatina é uma coisa que ajuda bastante na performance de músculo e tal, que as pessoas falam, mas será que todo mundo... Na medicina não existe para todo mundo, não existe uhum, sempre. Então, a gente, quando cita algumas coisas, é sempre uma maneira de orientar, e não de uhum, diagnosticar e nem de prescrever. Cada sim, pessoa é uma pessoa, né? O uhum, whey protein, né? A pessoa, às vezes, não come o suficiente de proteína, então a gente contribui, colabora com um pouco mais de proteína, dando whey protein. Então, uhum, sim, né? Claro que essa fase a fome aumenta um pouco, porque tem essa desregulação hormonal, e essa fase também é uma fase que as mulheres normalmente estão trabalhando, já têm filhos, então estão mais uhum, tensas, né? Tudo isso atrapalha bastante esse período. uhum. E a doutora já falou, né, mas acho que isso vale repetir, com relação aos erros alimentares, são álcool, gorduras ruins, doces, isso? Então, e tem a questão, né, a montanha-russa, né, que a gente fala da glicose, né, porque, assim, café da manhã pobre em proteína, de manhã eu como pão com isso, com aquilo e tal, e cadê a proteína, né? Então, assim, Uhum, erro comum, café da manhã pobre em proteína, já começa ruim aí, porque você já uhum, começa fazendo um pico glicêmico logo de manhã, né? tá. Isso desequilibra os hormônios, porque a insulina é um hormônio e ela é um hormônio anabolizante, que tende Uhum, a fazer com que os outros hormônios diminuam a sua ação anti-inflamatória e perda de peso. uhum, Beliscar o dia inteiro, outro problema. Muito uhum, carboidrato, alimentos processados, né? Tudo que uhum, vem no pacotinho, né? Aquela coisa, sim, eu não tenho tempo, então vou comer um pacotinho. sim, Não, só que não, né? só que não. Isso bagunça a insulina, aumenta a fome, aumenta a inflamação, né? Uhum, Segundo erro, são as dietas muito punitivas, né? Restrição demais. Pouca sim, proteína, pouca gordura boa, isso piora o cortisol, piora o sono. E o uhum, outro erro muito comum é jantar pesado e tarde, né? Isso uhum, piora o refluxo, dá ronco, dá apneia do sono, atrapalha a produção da melatonina, que é um outro hormônio super importante, que ajuda o cérebro a limpar, se limpar à noite, né? Deixa a pessoa mais tranquila durante o dia. uhum, Então, o corpo entra num ciclo de cansaço-compensação, cansaço-compensação. O que acontece quando a gente quer compensação?
é doce, né? Quer comer Uhum. coisas rápidas, Sim. carboidratos, né? Troca simples por coisas muito, né? Então, assim, o doce, né? Aquele doce que você tem vontade de comer, troca por um iogurte com whey à tarde, frutas vermelhas, castanhas, né? O pão Uhum. puro de manhã, né? Colocar um ovo, um queijo, um abacate, um iogurte proteico. O Uhum. jantar pesado pode virar um prato menor, né? Com mais Uhum. proteína, legumes, pouco carboidrato, ou então carboidrato de raiz. Isso Uhum. tudo ajuda. Vai ajudando. E nessa fase, por que que essa alimentação boa faz tanta diferença? Então, porque, na verdade, né, a alimentação boa faz diferença em todas as fases da vida, mas especialmente nessa, porque a proteína preserva o músculo, né? O músculo é Uhum. um verdadeiro órgão do metabolismo. As Uhum. fibras alimentares ajudam na microbiota intestinal, que melhora a glicemia, melhora o colesterol, ajuda o Uhum. corpo a eliminar as toxinas, né, do metabolismo do intestino. As gorduras boas reduzem a inflamação, são matérias para as membranas celulares e também para a formação hormonal, né, para a sinalização Uhum. dos hormônios. Então, esse trio melhora a saciedade e equilibra. E isso é o ouro do climatério, né? Uhum. Tentar manter equilíbrio nessas três instâncias. Na Sim. prática, né, para as proteínas, como os ovos, peixe, carne, né, as Uhum. fibras, né, psyllium, chia, linhaça, e as gorduras boas, azeite, abacate, castanha e carnes, né. Uhum. Então, são coisas simples, é só a gente olhar bem para como que é se alimentar corretamente, né, e Corretamente. assim, Sim. E com relação às vitaminas e os minerais, quais que merecem a atenção? bom, uma delas, né, e quase que a principal, que tem muito, que é praticamente chamada de hormônio, é a vitamina D. Né? A vitamina Uhum. D, ela tem muitas, mais de 3.200 funções no corpo, e uma das importantes é formação óssea, que a gente sabe, né, também Uhum. ajuda a formação dos hormônios, a imunidade, a força muscular, o Uhum. magnésio, que é fundamental para o sono, para a ansiedade, relaxa, né, e também Uhum. ajuda ao metabolismo da glicose, Uhum. as vitaminas do complexo B, que dão energia, melhora o humor, né, melhora a metilação e a cognição, que essa fase Uhum. é uma fase importante para manter uma cognição boa. O zinco e selênio ajudam na tiroide, o sistema imunológico. Uhum. Então, suplementar sem exagero, né, e sem dar tiro no escuro, porque a Uhum. suplementação tem a ver com quem precisa e com exames que a gente, uma boa nutrologia mede, corrige Uhum. né, e monitora, não é Sim, nada no olho. sim. E com relação aos fitoestrogênios, eles funcionam para quem que é indicado? Então, os fitoestrogênios, eles são especialmente indicados para quem tem, começando o climatério, aqueles sintomas leves, assim, moderados, né, que às vezes Uhum. a pessoa já precisaria fazer a indicação de algum hormônio e ela tem um pouco de receio, de restrição. Então, são compostos vegetais que eles atuam nos receptores do estrogênio, de um modo Uhum. geral, que é a linhaça, a chia, a amora, né, a gergelim são os mais comuns, e as isoflavonas de soja também, que são os mais conhecidos. No Uhum. entanto, as isoflavonas de soja são as menos indicadas, porque ela tem uma característica ruim, né? Apesar Uhum. dela ser famosa, né? Ela tem uma Uhum. característica ruim, porque ela atua nos receptores do estrogênio, tanto às vezes fazendo um excesso de estímulo, quanto bloqueando esse receptor para os hormônios que você mesmo está produzindo. Uhum. Então, assim, o efeito varia muito de pessoa para pessoa, depende da microbiota intestinal da mulher, Uhum. e o metabolismo individual de cada um. Tem mulheres que se dão muito bem, têm resultados excelentes, e tem Uhum. mulheres que não têm resultado nenhum. Sim. Então, as indicações têm que ter uma boa indicação, Uhum. observação. Não dá para simplesmente sair comprando e tomando. Não, não dá. Um chazinho de amora ainda vai lá, né? Mas o resto O não. resto não, né? E doutora, a doutora já falou sobre a questão, né, da alimentação para os ossos, para várias partes, mas especificamente para os ossos, né, que é com relação à osteoporose. Como que a alimentação pode ajudar a prevenir essa questão? Então, pode ajudar e bastante, né? A gente tem que começar primeiro pelo que eu falei, colágeno. Uhum. Os ossos são feitos de colágeno, né? Na verdade, a gente pensa, não, o osso tem que tomar cálcio. Uhum. Na verdade, o cálcio, ele é só um elemento que está dentro dos buraquinhos ali do colágeno, né? Que toda a Uhum. trama é feita de colágeno. Então, a boa alimentação tem que ter, o osso precisa de proteína, colágeno, vitamina D, magnésio, vitamina K, basicamente, boro, né? Que são elementos Uhum. importantes.
E o principal estímulo, né, musculação. Você tem que ter músculo, porque a Uhum, musculação e exercício de impacto bem orientados são fundamentais, porque eles também dão a garantia de que você está formando ossos continuamente, porque a gente sabe que a gente vai trocando as células do corpo uhum, continuamente. Os sim. ossos não são diferentes. Uhum, Para formar os ossos novos, manter, precisa dos exercícios. Os músculos, porque eles dão a estrutura de segurança, e às vezes exercício de impacto dá a estrutura do osso de fazer uma formação melhor. sim. Então, a alimentação boa ajuda a reduzir a inflamação, né? Fornecendo matéria-prima para a remodelação do osso é tudo de bom. O Uhum, intestino também é importante, né? Porque ele precisa estar saudável para poder absorver os nutrientes, né? Que se você não absorve nutrientes, você derruba a formação óssea. uhum, Então, na prática do consultório é isso, proteína adequada, né? uhum, Todos os dias, vitamina D monitorada, sim. treino de força, né? Como Uhum, remédio, porque é sim. importante a musculação, redução do álcool, açúcar, processados, isso a gente, né, vai Sim, bater nessa tecla bastante. Então é isso, né? sim. A suplementação do cálcio sempre tem que ser muito monitorada, porque o excesso é sempre inadequado, porque a gente pode causar muito mais problema do que solução. Então, essa Uhum, coisa de, tô com osteoporose, toma cálcio, osteopenia, toma cálcio. Não, tá? Esse cálcio que você está tomando em excesso, que via de regra eles são em uhum, excesso, eles podem dar cálculo renal, calcificação das artérias, uhum, calcificação das articulações, dores nos músculos inexplicáveis, uhum, fraqueza, cãibra, fadiga, porque às vezes tudo isso acontece porque a mulher está tomando cálcio e não sabe. uhum. Não Então, sabe. isso também tem que ser monitorado de uma forma bem segura, né? Sim. E a dieta também ela serve para ajudar na questão da inflamação cardiovascular, né? Com certeza. Depois Também da tem que ter uma menopausa, dieta orientada. sim, depois da menopausa, o risco cardiovascular sobe muito, sabe? Uhum, 30, 40%. É uhum, bem, bem forte, assim. A dieta passa a ser uma prevenção, de prevenção verdadeira mesmo. Então, assim, uhum, é um caminho simples, mas exige consistência. Então, assim, uhum, eu não vou começar uma dieta hoje, amanhã eu vou comer um monte de doce. Não, sabe? É menos açúcar, menos farinha, menos processado, e mais comida de verdade mesmo, raízes, né? Azeite, carne, fruta, legumes, né? Isso sim. melhora o triglicerídeo, a glicemia, a pressão, a inflamação. Quando a mulher constrói músculo, a sensibilidade de insulina melhora muito. E o Uhum, coração agradece, né? Porque o processo sim. inflamatório vai para as artérias e isso acaba lesando o coração. Então, Uhum, na prática, né, os ômegas 3 que a gente costuma prescrever, né, as fibras como o psyllium, são bem importantes. A creatina para aumentar a massa magra, uhum, né, e os exercícios super importantes. Dá um impacto direto isso daí na saúde cardiometabólica. sim. E, e o intestino, né? Tem gente que diz que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Eles Sim, também influenciam na questão do climatério? influencia muito, né? A queda do estrogênio e da progesterona, ela diminui a motilidade intestinal e altera a nossa microbiota. Uhum, Isso pode causar um intestino lento, uhum, inchaço, constipação, maior sensibilidade a alimentos, então a pessoa vai ficando mais intolerante a alimentos. Tem paciente que fala, mas doutor, eu comi isso a vida inteira, por que agora? uhum, Exatamente, porque essa queda dos hormônios, ela mexe muito, não só na motilidade, mas também na ecologia do intestino, né? uhum, E o intestino, ele participa do reaproveitamento dos hormônios, de certa forma, faz uma modulação da inflamação, né, melhora os neurotransmissores, até porque alguns são produzidos ali mesmo, né, a gente sabe que a uhum, serotonina, 90% dela é produzida no intestino, não no cérebro, e ela é super uhum, importante para o bem-estar, para o bom humor, né, uhum, para a libido. sim. Então, assim, a disbiose, né, que essa causa mesmo variação do humor, causa estufamento, aquela Uhum, ansiedade, sono, às vezes compulsão alimentar, e sim. piora até os fogachos, né? Uhum. E a doutora falou da questão do horário, principalmente da janta, né? Não comer muito tarde. Qual seria o melhor horário para que uma alimentação da noite fosse feita nessa fase? Então, assim, o importante é a gente seguir o corpo, o corpo tem um ciclo, né? O nosso corpo, ele é muito regido pelo ciclo da luz, né? O dia e a noite. Então, assim, muitas mulheres preferem comer mais cedo, evitar um jantar tardio, e isso é importante, porque Uhum, o sono melhora o refluxo, e a glicemia noturna não é tão elevada, né? uhum,
uma mudança importante é parar de beliscar o dia todo, porque quanto mais você belisca o dia todo, mais você vai chegar no dia morto de fome. E às vezes tem vontade de comer muitas outras coisas que você não comeria à noite, por exemplo, né, como doces, massas, né, lanches demais, refeições muito completas, isso tudo dá ao corpo, né, uma alta da insulina e para recuperar isso tem que demorar, a pessoa vai demorar para dormir, vai ficar rolando na cama, vai ter refluxo. Então, o horário médio mesmo para jantar é sempre antes, até às 19 horas, e sempre uma comida mais leve, desde que você venha comendo, né, tudo que você precisa no decorrer do dia, não ficar pulando refeições, né, fazer um pouco de regra, né, de manhã, aquela coisa das proteínas, durante o dia a mesma coisa, sem os exageros, né, porque via de regra, o pior horário para ter vontade de comer doce, que todos os pacientes se queixam, é à noite. Sim. Então, então, se você vem durante o dia fazendo tudo direitinho, né, fica mais difícil de você ter esse ímpeto de comer doce à noite. Existem também alguns nutrientes que a gente pode fazer para ajudar a diminuir essa compulsão da noite. Sim. E uma coisa que está bem na moda hoje é o tal do jejum intermitente, né? Sim. E o quanto isso é seguro ou maléfico para as mulheres nessa fase? Então, ele pode ser seguro, mas não é universal, tá? Algumas mulheres se dão muito bem, melhora a glicose, reduz a compulsão, outras pioram tudo. A gente fica super ansiosa, dorme pior, sente muita fome no fim do dia, ficam meio ansiosas, meio enlouquecidas. Né? Então, assim, não é para todo mundo, né? Então, especialmente quando estão muito estressadas as mulheres com sono ruim, não é bom fazer jejum intermitente. Eu gosto de pensar no jejum como uma ferramenta, assim, né? Se as pessoas ficam mais calmas, dormem melhor e têm mais energia, ok, ótimo. Se vira uma tortura e bagunça o sono, não é hora, entendeu? Uma alternativa, assim, bem inteligente é começar do simples, assim, um jejum noturno, né? Janto mais cedo, cada dia mais cedo, e evito beliscos depois, tá? Aí tomam água e tentam dormir o mais cedo possível. Então, isso é uma estratégia boa para começar. Vai ajudando. E que conselho nutricional que a doutora deixaria para melhorar a qualidade de vida na fase da menopausa? Eu acho que o mais importante é parar de ficar procurando uma dieta perfeita, né? Porque não tem dieta perfeita, assim. Foque no que o corpo, no que realmente muda o corpo, que é construir músculo, estabilizar a glicose, reduzir a inflamação e proteger o sono. Então, essas são as coisas importantes. Isso faz com proteína suficiente, fibras diariamente, gorduras boas, comida de verdade, né? Hidratação e treino de força. Isso é muito importante. E se mesmo assim os sintomas estiverem derrubando a qualidade, né, vale conversar mesmo com o médico sobre outras opções, como, por exemplo, a terapia de reposição hormonal, que não muda o resto de tudo que eu falei, mas ela é um adendo a mais, que quando bem indicado e bem segura, é excelente. Mulheres que vão melhorar extremamente todo o processo, inclusive dando mais ânimo, mais vontade de fazer atividade, de estar bem, né? Então, a gente pensar sempre, né, que menopausa não é o fim de nada, né? É o momento de mudar de estratégia, de olhar com carinho para o corpo e para as estratégias boas que podem ser feitas para melhorar a qualidade de vida sempre, sempre. Sim, que bom. E, doutora, para as mulheres que nos assistirem, né, e quiserem um atendimento com a doutora, como lhe encontrar? Então, eu tenho o site, né, o site meu, né, que pode entrar, doutora Márcia Tornavoy, só colocar no Google, vai aparecer meu site, lá um monte deles, né, de sites e outras coisas que no Instagram também, né, doutora Márcia Tornavoy, e lá tem os telefones de secretária e tudo, e acho que o mais fácil é esse. Só me colocar tempo por essa disponibilidade de vir conversar conosco sobre esse assunto que é tão difícil para as mulheres quando chegam nessa fase, né? A gente realmente fica, como eu disse, eu ainda não estou nessa fase, mas eu tenho colegas, a gente conversa, né? Que é uma fase bem complicada mesmo, fica meio perdida, não sabe muito para que lado correr, né? Verdade. Então, no meio... Também tem muitas informações erradas, né, e divergentes, né, que às vezes as pessoas ficam até mais inseguras por isso. Sim. Então, é bom procurar sempre um profissional que trabalhe bem para poder orientar bem.
Orientar bem, né? Para que a fase não fique tão difícil, né? Exatamente, porque aí vai passar na fase mais tranquila, né? Porque a gente tem uma boa orientação, você fica mais seguro, mais estável e mais Sim, tranquilo de que está fazendo a coisa certa, sim, né? com certeza. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast Neurodialogando. Mulheres, se cuidem. Aguardem os próximos episódios.